Salve, salve, Boa Wander. noite, boa noite. Boa noite. E benção demais. Boa noite para quem tá em casa. Maravilha. Começando mais um Appcast, agora abrindo os trabalhos do ano de 2023, né? Boa noite para você que tá em casa. Ó, meu telefone tá até falando aqui já. Antes de mais nada, eu vou deixar o Elton falar daqui a pouquinho. Eu já vou pedir para você clicar nesse aviãozinho aqui do lado, ó, nessa setinha aqui do lado. Já convido um monte de gente aí. Convida o primo, o irmão, o amigo, aquela pessoa que está precisando ouvir uma palavra abençoada, aquele que talvez um dia pode se interessar, de repente conhecer a app e ouvir um bate-papo legal que a gente vai ter aqui hoje, né, Elton? Eu sou o Wander e o Elton tá aí, né, Elton? Pessoal, boa noite. Bom demais estar aqui, voltar às atividades presenciais da app. Na verdade, hoje a gente está começando assim, a retomar, né, com a equipe administrativa, a equipe interna, muitas novidades. Já fizemos um planejamento desde o ano passado daquilo que nós vamos fazer em 2023, né, Wander? Isso. Mas estar aqui na app é bom demais. Saudade, né? Saudade, Wander. Saudade mesmo. Engraçado que hoje à tarde nós estávamos conversando e falando dos filhos ainda, né? Quem tá com filho em casa ainda, de férias? Eu tenho um casalzinho, Elton tem uma dupla lá. E aí ele falando assim, não, faz o seguinte, faz lá o que você tem que fazer lá. Não, eu quero estar aqui, eu quero ficar aqui, eu dou uma fugida lá, ajudo a esposa, pego aqui. Porque a gente ama esse lugar aqui, isso aqui é bom demais, não é verdade? E tem muitas pessoas que estudam com a gente aqui, que também tem filho pequeno, mas está querendo talvez até vir para a app. É verdade. Para poder tirar a pressão um pouquinho, porque ficar nas férias com criança é uma bênção. E é uma bênção mesmo, porque a gente precisa dar atenção, tem que estar brincando, tem que estar se divertindo, né, Wander? É verdade, é E a verdade. gente não pode parar, não pode deixar a peteca cair, porque é um investimento. Criança é um investimento, casamento é investimento, família é investimento. É fácil? Eu não acho não, você acha, Wander? Não é fácil, não. Mas como o doutor Luiz fala, não é fácil, mas é glorioso. Dá problema? Dá problema. Mas tem um slogan aqui, né, que está aqui no cantinho aqui, né? Tá com problema? Primeira coisa, respira, dá um sorriso, dá um glória a Deus e vai. Ê, Deus. Muito legal. De vez em quando a gente sai da app aqui, né? Um pouco tarde, né? Aí o pessoal, vai lá, vai descansar agora. A gente fala assim, vou descansar não, vou pro terceiro tempo agora. Chega lá, tem que brincar um pouquinho no cavalinho, tem que olhar o negócio aqui da rodinha e brincar. Mas isso é que nos alegra, né? Eles são abençoados demais. As nossas crianças já são o futuro. Eles estão aí já, né, Elton? Bom, Wander, hoje é uma abertura. Isso. É oficial das atividades da app. Né? Estamos aí com a nossa equipe a todo vapor, estamos colocando algumas coisas já no processo. Hoje vamos falar de algumas questões que traremos como novidades no nosso quadro de atividades da app. Nós vamos continuar presencialmente trabalhando com os nossos acadêmicos nas segundas, nas quartas, nos sábados, mas, claro, trazendo sempre algumas composições, trazendo algumas reflexões do que pode ser melhorado, do que pode ser ajustado, e isso sim é que é o diferencial nesse trabalho aqui na época. Porque nós não temos assim a pretensão de apresentar uma pessoa com notório saber. Ao contrário, às vezes uma coisa que um acadêmico fala, uma coisa que um professor, um terapeuta fala, soma-se tudo aquilo, e a gente consegue trazer, então, uma nova abordagem sobre um assunto que vai naturalmente ajudar não só a pessoa a se completar como terapeuta, né, Wander? Mas como um cidadão, como um pai. Hoje nós temos muitos pastores, muitas pastoras, pessoas que estão à frente de ministérios de louvor, infantil, que vêm para cá para buscar soluções pessoais, individuais. É assim ou não é? Sim, sim. Isso acaba nos ajudando a pensar num projeto, a pensar numa formação fora dessa formatação engessada, estereótipa, que queira formar um super profissional. Não. Nós queremos aqui pessoas que entendam a sua falhabilidade, a sua pequenez,
mas que na mão do Senhor faz grandes proezas. Sim, é muito bom. Eu vou até pedir para você, que eu vi aqui que entrou um pessoal legal aqui, e algumas pessoas eu não conheço. E a gente vem tendo muitos visitantes, né? Fala um pouquinho assim do que é a EP, pessoal que está chegando aqui agora. O que é a EP? É uma associação evangélica de pneuma, psicanálise? O que ela promove? Qual é o interesse dela, Elton? Tem um pessoal novo aqui, ó. Tá. Por isso que eu tô te A pedindo. EP é uma associação que reúne pessoas interessadas em conhecer melhor o comportamento emocional humano. E nós fazemos isso, a Associação Evangélica de Psicanalistas traz as técnicas da psicanálise, traz as recentes descobertas da neurociência, mas, fundamentalmente, mostra que tudo isso está sendo descoberto, está na Bíblia há muito tempo. E essa aproximação entre as descobertas àquilo que já está estabelecido na Bíblia nos dá mais tranquilidade e simplicidade para estudar ciência, mas pela ótica de Deus. Enxergando elementos essenciais que muitas vezes não são abordados no consultório para trazer uma eficácia real no que tange ao socorro que o paciente está pedindo. Quer ver uma coisa? Nós encontramos pessoas aqui com compulsão carnal, vício de pornografia, vício em sexo, e aquilo faz mal para a pessoa porque está exagerado, vício em compulsão por compras. Tem. Problema de traição. Mas eu amo meu esposo, mas não consigo ficar só com ele. Olha que dilema. E muitos estão engajados em atividades que, moralmente falando, socialmente falando, são projetos nobres, envolvendo com projetos sociais, em ajudas comunitárias, filantropias, igrejas, como nós já falamos aqui anteriormente, em ministérios, mas são pessoas que trazem problemas desse tipo, e é mais comum do que nós imaginamos. Então as pessoas trazem problemas, sabem que tem problemas, Wander, mas não sabem por que tem esses problemas. E às vezes procuram resolver e não conseguem, né? Pois é, e como é que vai entender, então, a cabeça? Uhum. Como é que isso interfere no corpo, no comportamento, o seu estado mental, psicológico, o nível de cansaço, de irritabilidade? Será que isso tem relação? Sim, tem. A ciência hoje comprova e a Bíblia mostra com clareza. Além disso, existem as técnicas bíblicas. Essas técnicas bíblicas, elas trazem tanto aspectos de composição psicossomática e espiritual. Então, o que acontece? A Bíblia, ela apresenta soluções porque, assim, entre nós, os maiores problemas da sociedade estão ligados à relação ou à não relação do homem com Deus. Então, quando há uma dificuldade nessa identidade, nessa identificação, você pega lá, João 14, a relação do indivíduo com o Pai. Jesus fala da relação dele com o Pai, que o Pai está nele, ele está no Pai, e nós estamos em Jesus. Como é que é isso? Coisa interessante isso. Que entrelaçamento, né? É um entrelaçamento, é uma comunhão, uma coisa maravilhosa. A ciência fala em entrelaçamento. Nós falamos que é uma conexão perfeita, embora esteja muito unida. Nós falamos em comunhão. Né? Então, como é que isso daí pode ajudar o indivíduo ou a família a fazer essas melhorias comportamentais, tanto no aspecto comportamental do lado emocional, mas também espiritual. É o que nós temos aqui. Então, além da psicanálise clínica, que aborda todas essas teorias clássicas e essas práticas clínicas, técnicas que são utilizadas em todos os consultórios das escolas mais renomadas do mundo, hoje, na EP, nós ampliamos tudo isso, abordando o aspecto não religioso, mas sim espiritual. Valores, princípios ensinados por Jesus, que nós não precisamos ou não podemos ficar restritos ao ensino, mas precisamos estar mergulhados na prática. Porque se eu não praticar o que está sendo falado, eu estou sendo incoerente.
E essa incoerência prejudica primeiramente a mim, mas também ao paciente. Porque existe um mecanismo de transferência, contra-transferência, que é mais ou menos assim. Sabe aquela pessoa somatizadora? Alguém traz um problema e ela acaba ficando assim, perturbada, ansiosa, não dorme direito, uma má notícia que ela recebe, porque ela absorve. Então ela somatiza tudo aquilo. Aquilo deixa ela mal. Agora imagina uma terapeuta que ouve o problema o dia inteiro, que está recebendo pessoas enfermas, cansadas, doentes, entristecidas. Ela vai trazer suas mazelas, seus conflitos. Então, eu posso, sim, sofrer com a dor do outro. Uma empatia, né? Algo Posso. saudável, né? Uma empatia saudável, né? Porém, no entanto, contudo, todavia, eu não posso me envolver com a dor do Sim. outro. E é o que está acontecendo hoje. É o marido que está totalmente envolvido, aprisionado nos problemas da esposa. E não consegue ajudar a esposa. Ou vice-versa. É a esposa que está completamente aquartelada pela sobrecarga que o homem coloca na mulher. Né? Então, eu falei da última vez aqui que a gente conversou, tem maridos casados buscando uma mãe ideal na sua esposa, e tem mulheres casadas buscando em seu marido o pai ideal. Então, isso é um conflito. Agora, tudo isso é inconsciente. É algo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ah, é verdade. A gente combinou, pessoal, de fazer o seguinte: a gente combinou de hoje trazer um trechinho de uma microaula Sensacional. que nós temos na app. Essa microaula é como se fosse o módulo 1 Express. A gente vai falar assim, em poucos minutos. Tira gosto aqui do módulo 1. O que é o módulo 1? Que o módulo 1 foi o que mais me impactou, Wanda. Assim, tem todos os módulos que trouxeram informações extraordinárias. Módulo 2. É impossível não mexer, né? O módulo 2 essas fases que fala da estrutura. Não, eu sempre falo aqui, né? Quando a gente começou a fazer isso aqui, chegava em casa, olhava para o filho, meu Deus, mas foi isso mesmo, Senhor. Graças a Deus, a misericórdia de Deus, porque parece que eu errei tanto. E é legal porque a gente não deixa que a culpa nos machuque, né? Mas a responsabilidade. E é algo que a gente fala muito aqui, né, doutora Carla? Olha só, isso aqui não é para trazer culpa para ninguém, né? Mas é para trazer a clareza da responsabilidade dos pais, dos líderes, né? Daqueles que estão ali cuidando ali das suas crianças. Mas esses módulos, o 1, o 2, o 3, como você estava falando, são módulos que mexem muito com a gente, né? A gente vai trazer informações mais detalhadas sobre esse contexto aí dos módulos, mas só para dar um panorama geral, fazendo ainda alusão à pergunta que você me fez, né? Então, além da psicanálise clínica, a gente traz a psicanálise bíblica. Mas a gente não para por aí. Eu mencionei aqui um pouquinho sobre outros temas que nós abordamos aqui, que é a terapia familiar e também a terapia de criança. Porque se a gente consegue entender a linguagem infantil, se a gente consegue entender o que está acontecendo no lar, às vezes a pessoa vem ser atendida aqui, a paciente chega aqui, mas essa pessoa não é o paciente identificado. O paciente identificado é aquele paciente que traz harmonia ou desestrutura a família toda. Então, se uma jovem que chega aqui, dizendo que está tendo um problema com o pai, porque o pai bate na mãe, porque o pai chega bêbado em casa, porque o pai abusa do irmão mais novo. Sim. Quem é o paciente identificado aí? Né? Que atormenta o ambiente. Causando desequilíbrio ali, né? Causando desequilíbrio. Então, às vezes, a pessoa vem aqui, mas nós temos que saber como cuidar dela, que veio buscar pedido de socorro, e como ajudar a família toda. Né? Igual aquele caso do cidadão que chegou aqui, que ia separar da esposa. Porque ele não estava aguentando mais a desobediência da esposa. Que era a esposa que arrancava cabelo, uma esposa linda, segundo ele, para ele era uma esposa linda, mas estava ficando careca aqui. Porque estava arrancando cabelo, até esqueci o nome da pessoa que tem essa mania. Tricotilomaníaca. Tricotilomaníaca. Ela estava ansiosa, nervosa, preocupada, arrancava cabelo. Tinha uma filha pequenininha também, linda, que via a mãe daquela forma. Aí, quando o pai diz assim, para de fazer isso, está ficando ridícula.
usar essa expressão para a esposa, hein? Você está ficando ridícula. Solta isso. Quase que agredia verbalmente a mulher para a mulher poder parar. Então aquilo ia criando. E o problema não era com o marido. Às vezes se incomodava com aquilo, mas ela não conseguia parar, eram outros problemas. Mas a criança via aquilo tudo, pensava que o quê? É culpa minha. Inconscientemente a criança pensa que é culpa dela, do papai estar brigando com a mamãe. E o homem de Deus, hein? Servo de Deus, atuante. A mulher não estava indo mais na igreja porque estava careca. Né? O homem lá, naquelas funções todas na igreja, mas sobrecarregado. O clima em casa conjugal, não tinha romance, não tinha namoro, não tinha... Porque o clima estava muito ruim. Só vai piorando, né? Vai piorando. Coisa vai... Aí chega aqui uma terapeuta e fala bem assim para ele. Você vai fazer o seguinte, uma sugestão, depois né? Uma técnica, né? Olha a técnica da inclusão. Você vai fazer o seguinte, você vai conversar com ela, vai deixar um ambiente agradável, sem cobrar. É um assunto que a gente vai falar aqui agora, tá? Daqui a pouco. Sem cobrar, sem julgar. O que você vai fazer? Você vai dizer para ela que você não vai mais pedir para ela parar de tirar cabelo. Você vai simplesmente estabelecer um código com ela. Qual que é a palavra que ela mais gosta? Eu gosto que ela me chama de princesa. Ela gosta de ser chamada de princesa. Ela gosta de tomar alguma coisa? Gosta de tomar um chá de morango. Então, tá bom. Então, toda vez, você vai falar para ela, toda vez que você tentar tirar aí o seu cabelo, eu vou mexer na minha princesa. Aquele sorriso agradável, aquele olhar de acolhimento, de proteção. Minha princesa. Aquilo vai quebrar o desejo de tirar. Né? Porque aquela ansiedade foi substituída por um elogio, por um carinho. Ou, meu amor, eu vou preparar aquele chazinho de morango para você, tudo bem? Então, às vezes ela fazia aquilo ali, mas ela olhava para o esposo, que é o chazinho, ela já tirava logo. Mas não no sentido de tornar aquela situação pejorativa, ridícula, não. Fica uma coisa até engraçada. E com a criancinha, minha filha, vem cá, papai sabe que você sabe que papai é uma mamãe, não sabe? Então, vamos orar pela mamãe antes de dormir, né? Bota a criança para dormir, 6, 7 aninhos. Vamos orar pela mamãe, que mamãe é linda, é especial. Você me ajuda? Aí a criança está lá orando. A criança está participando disso. Orar para poder ajudar, ficar com o cabelo bonito de novo. Na linguagem da criança. Terapia familiar isso, hein? E terapia infantil. E outra coisa, minha filha, quando você puder, dá um abraço na mamãe, dá um beijo na mamãe, fala que ela é linda. Então aquilo foi envolvendo a criança, foi unindo o casal e, naturalmente, o senhor vai dando uma benção. É um tipo, quer dizer, você passa a trazer uma alternativa de restituição, de reconciliação, de restauração. Isso é um bom modelo de sacerdote, né? Ele foi ali o terapeuta, foi o acalentador dela, cuidou, teve carinho, teve sabedoria, que fala um pouco provérbios, né? Todo dia provérbios, sabedoria, né? Quem se insurge, né? Hoje, o provérbio de hoje, né? Quem insurge contra a sabedoria... Quem busca separar, né? Hoje tudo é separação, né? Mas quem busca separar, tá lá, Provérbios 18, 1. Isso aí. Aqui a gente lê provérbios todo dia, são 31 provérbios, né? Então tem um para cada dia, você pega na Bíblia lá. Então já tem anos que nós fazemos essa prática e sempre a gente aprende uma coisa nova. É verdade. Né? Então, quer dizer, se eu estou querendo me distanciar, se está tendo aquele nojo, eu amo a pessoa, não quero mais... Quer dizer, isso aí não é um conjunto de atitudes sábias que provocou isso. Ao contrário, foi um conjunto de atitudes tolas. Que é inconsciente. E a pessoa quer, sabe? A pessoa quer recuperar o casamento, a pessoa quer restaurar a relação pai-filho, mas não sabe como. Então, aqui na EP, nós fazemos esse trabalho, juntando esse volume de assuntos em 30 módulos. Então, são 30 módulos que a pessoa pode fazer uma vez por mês, em 2 anos e meio, ou pode fazer até num tempo mais curto, porque hoje a gente tem uma plataforma, né? Essa plataforma já tem todos os módulos lá. Então, você até faz um investimento hoje mensal de R$350 mês. Esse valor, inclusive, é um valor que a gente vai considerar se vai ou não permanecer com ele, porque a gente está, por enquanto, mantendo a 280, que é um valor de meses anteriores. Né? Eu acho que desde 2016, 2017, que as pessoas pagavam R$250, uma mensalidade da EP,
assistir uma aula por mês presencial, ponto. Era assim que funcionava. Aí depois, a gente, da pandemia para cá, conseguiu trazer alguns elementos novos, permitindo que a pessoa assistisse aulas presenciais e online. Aí agora a gente conseguiu fazer assim, um casamento perfeito. É legal, Elton. Você está falando, explicando sobre, você vai pegar um gancho. Esses dias eu estava conversando com um acadêmico, hoje ele é um acadêmico de São Paulo. Ele falou assim, não, tem um ano já que eu estou aqui observando vocês, estou aqui esperando o momento certo, um homem muito estudioso, muito inteligente, um homem de Deus, né? A gente ficou um bom tempo conversando, e ele falou assim, parece que eu decidi no momento certo, porque eu estou em São Paulo. Embora nós tenhamos um polo em São Paulo, se eu não me engano, ele falou que ele mora em Guarulhos. Ele falou assim, olha, eu até consigo ir lá, mas essa plataforma, dessa maneira, eu posso assistir a aula gravada a hora que eu quero, rever, né, voltar um monte de vezes, e ainda posso assistir no Zoom a aula ao vivo, e se eu quiser e puder, eu vou estar presencialmente ainda. Não conheço um formato desse, não. Eu falei assim, então é agora. E ele é um acadêmico e ele é a esposa dele. Ele ficou assim, apaixonado com esse modelo, né? É algo que entrega para todo tipo de pessoa, aquele que quer ficar só no online, aquele que quer estar presencial, né? Mesmo precisando, tendo necessidade de estar na plataforma, assistir os vídeos conceituais, isso traz conteúdo, tranquilidade e acessibilidade para todos. Todos podem se formar dessa maneira, né? E essa plataforma é boa por conta disso, né? Porque assim, a gente queria igualar o negócio, né? Sim. Porque a gente tinha muitos acadêmicos que gostam apenas, que gostam da aula presencial. Só que é o presencial. E tem muita gente querendo voltar, hein? Aí tem muita gente que mora nos Estados Unidos, Portugal, sei lá onde. Não pode ter o privilégio de vir de outros estados. De vez em quando vinha alguém do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Dos Estados Unidos, né? Veio lá para assistir aula presencial aqui, porque é legal mesmo. Essa aqui realmente é incrível. Eu, particularmente, gosto disso. Agora, como é que a gente faz para igualar um negócio desse? Aí a gente conseguiu descobrir no Senhor, né, uma coisa maravilhosa. Porque o que a gente fez? A gente pegou o Dr. Ulisses, que é um camarada que tem um conhecimento gigantesco, uma bagagem extraordinária. É médico, é psiquiatra, é psicanalista, tem uma série de especialidades. Uma pessoa que tem doutorado, pós-doutorado internacional, uma série de artigos, premiações no mundo inteiro, já viajou o mundo inteiro, pesquisador. E você fala, como é que nós vamos aprender alguma coisa, tudo, em uma única aula por mês? Então, o que a gente fez? A gente gravou mais de 500 videoaulas dele. Ele foi gravando, foi falando. A gente foi estabelecendo assim, módulo a módulo. São 30 módulos, né? Tem esses assuntos aqui, doutor Luiz. Então tá bom. Então bota aí. Aí bota uma câmera aí. E começou a gravar. Horas e mais horas e mais horas e mais horas de conteúdo. Nós organizamos tudo isso, com a ajuda do Gabriel aqui, está com a gente aqui. Editamos, preparamos dentro de uma plataforma que você tem acesso 24 horas por dia. Então, você consegue agora sim assistir, reassistir, e aquilo vai ampliando, né? Porque a psicanálise é repetição. Sim. O próprio Dr. Luiz fala muito sobre isso, né? Psicanálise é repetição. Então, você ouve, e assiste a mesma aula várias vezes, parece que ali tem um livro, numa aula de 5, 10 minutos. Olha aqui, ó, que legal. Ó, Darlene Augusta botou aqui, ó. Eu sou de Belo Horizonte e aí todo mês. Ela vem ou venha? Eu acho que ela botou que ia, né? Darlene, fala deve ter pra nós concluído aqui. O curso, não, Darlene? Provavelmente. Manda informação pra nós que nós vamos falar aqui. Olha que interessante. Belo Horizonte, todo mês. Uma turma que vinha de São Paulo, né? Pra perder aula aqui, né? Eu não sei quantas pessoas tem aí, não. Mas seria interessante se vocês puderem... Ensina como é que faz aquele negócio lá do aviãozinho. Para mais pessoas participarem. Porque o Epcat é para você que está estudando aqui com a gente. Já passaram mais de 1.500 pessoas aqui, né, que já estudaram ou ainda estão estudando. Atualmente temos um grupo de 400, 500 pessoas ativas aí, que estão sempre participando das aulas. Só que a gente entende, pela necessidade mesmo da sociedade, em grande parte da comunidade evangélica, que nós precisamos de muito mais terapeutas preparados. Então, vai divulgando para essa turma aí, porque muita gente que não sabe que a EP existe está buscando, quem sabe, algo que a EP tem
e que a gente quer falar agora. É verdade. A Não é? Darlene, ela se formou na turma de Guarapari, ela colocou aqui. Ah, legal. Ó, vou aproveitar o gancho do Elton aqui, ó, gente. É no aviãozinho aqui do lado, tá? Ó, tem aqui, ó, adicione comentários, os 3 pontinhos, aí tem uma câmerazinha e tem um aviãozinho. Clica ali, manda para quem você acha aí interessante, que vai gostar do conteúdo. Daqui a pouquinho a gente vai começar a entrar de fato aqui no módulo, mas o que o Elton falou é muito importante, porque se a gente estava conversando aqui, a demanda está crescendo, né? Todos nós que estamos aí nesse meio, a gente está vendo que precisa mesmo que esse exército, o Túlio sempre falou, né? Aumente cada vez mais e mais para que a palavra de Deus seja dita, mas que as pessoas possam viver de uma forma abundante, né? A ideia é essa, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa é a palavra que a gente ama e agradece. Ó, a Carla está mandando aqui. Também várias pessoas do interior do estado que só podem fazer online. É verdade. Tem muita gente no interior do estado aqui só podem fazer no Brasil todo, né? E assim, um dia me Tá perguntaram... Hein? O que a Shirlene falou? Shirlene chegou aqui na área. Daqui a pouco ela põe informação boa para nós aqui. Legal, legal. Bom, um dia me perguntaram qual que é o público que mais busca aí essa formação completa em psicanálise. Eu posso dizer que a maior parte são mães. Mães de crianças pequenininhas, adolescentes, que querem entender melhor como lidar com as pressões dentro de casa. E essa relação mãe-filha, a mãe sempre está mais preocupada, sempre mais atenta à questão desse ambiente, dessa harmonia familiar. Então, assim, você pode perceber, de cada 100 pessoas que estão aqui, umas 80 são mulheres. É verdade. No máximo, no mínimo, aí umas 75, mas normalmente tem 90 de cada 100, né? É a média, de 80 a 90 mulheres, né? Necessitamos terapeutas homens, né? Sim, mas assim, os homens que vêm, normalmente são pessoas, são pastores, pessoas que querem entender melhor como ajudar essas mães dentro das suas igrejas, tem isso também. Agora, quando a maioria dos acadêmicos chegam aqui para poder fazer esse tipo de busca, de exploração, de pesquisa sobre o campo do comportamento emocional humano, além de alcançar um grande resultado, a gente percebe também que há um encorajamento, um estímulo para que a pessoa também atue como profissional. Uhum. E aí eu falo uma coisa para quem está ouvindo, a demanda de fato é muito grande. Sim. É muito grande. Nós temos pessoas que acabam talvez percebendo a mudança de comportamento do acadêmico. O acadêmico ele vai sofrendo uma melhoria. Você pode falar, Carla, você que passou agora, está terminando agora, parece que o acadêmico vira um imã, porque ele vai ouvindo mais, ele vai ficando mais atento, em vez de sair tomando partido, né, ou aconselhando de qualquer maneira, ele vai tendo um comportamento que atrai pessoas que têm os seus problemas e que querem naturalmente. Ah, não, eu vou querer que a Carla fale agora. Pera aí, rapidinho, só um minutinho. É mesmo, Carla, acho que vale a pena você... Aliás, Carla, você está agora módulo 25, 26, está faltando pouquíssimos para você acabar. Pouquíssimo. Já entreguei meu TCC, já aprovou. Chega para perto do seu microfone aí. Como é que está hoje essa... Vamos falar especificamente dessa sua relação do seu lado terapêutico, né, do seu lado profissional, para você estar projetando, você já é profissional na área do comportamento humano, mas como psicanalista agora, como é que está sendo a busca das pessoas? Como é que as pessoas estão se enxergando? Como é que você está vendo isso? Então, há um tempo atrás, eu não via muito bem como eu vejo hoje, né? Hoje eu não tenho necessidade de dar uma resposta para tudo, para todos os problemas das pessoas. Hoje eu estou conseguindo ouvir mais, ao invés de ter que dar uma solução para aquele problema inicialmente. Então, essa característica de aprender a ouvir mais te dá mais condição de ajudar com maior qualidade. Porque agora você se coloca mais no lugar da pessoa, você consegue ter mais empatia. No meu caso, eu tenho conseguido... na verdade, eu desenvolvi bastante pessoalmente para depois começar a realmente
trabalhar a questão da psicanálise com outra pessoa, né? Foi metamorfose mesmo? Foi transformação Foi a mesmo? metamorfose. Eu até participo de um grupo que o nome é Metamorfose. Foi uma metamorfose. Metamorfose é aquele grupo lá dos Estados Unidos lá? É, aquele Daquele lá, grupinho lá. inclusive. Como é que tá aquilo lá? Então, a gente está preparando um material. Fala um pouquinho disso aí rapidinho, para o pessoal Então, poder entender. Fala com a turma lá. Quem é a Josiane Lopes. Josi. Ela é responsável pelo grupo Metamorfose. Ela mora onde lá? Ela mora em Nova York. Nós conversamos com um grupo bom lá aquele dia. Então, né? aquele grupo surgiu na pandemia, né? A mulherada toda com pânico da pandemia, ninguém podia sair de casa. Então, Deus mostrou a ela esse trabalho. Ela começou a trabalhar com as mulheres, apresentando a palavra de Deus, e ela também era coach, como eu sou, então a gente juntou as duas coisas para ajudar essas mulheres. E isso está crescendo, e agora a gente está preparando um material, que é um treinamento que a gente vai fazer lá. A gente vai fazer lá, para as mulheres de lá, presencialmente, porque agora a gente tem mais condição para fazer isso. Agora, em relação aqui, na época, quando eu cheguei, eu tinha esse conhecimento técnico, mas eu não tinha ainda o conhecimento de mim mesmo, na verdade. E essa talvez seja a grande sacada da app. Porque as escolas, de um modo geral, ou a expectativa do acadêmico, de um modo geral, é ganhar musculatura de informações, de conteúdos. E me parece que isso acaba escondendo a real dor, o real trauma da pessoa. Isso é fato. E aqui não. Aqui o trabalho da app é encorajar a pessoa, esse que é o trabalho da psicanálise, né? É encorajar a pessoa a fazer uma investigação e trazer para o consciente o que de fato te traz conflito, dor, angústia, ansiedade e uma série de emoções conturbadas, conflituosas, não é isso? É importante essa observação, porque você falou a respeito de como que alguns alunos chegam. No meu caso, foi assim que eu cheguei, com muita sede de conhecimento. Na verdade, eu venho de uma jornada que ter conhecimento, buscar conhecimento, era uma necessidade imposta até por alguns lugares que eu passei, né? Então, eu já estava treinada, programada para ficar buscando informação, para ter informação o tempo todo. Mas quando você chega aqui, que você começa a conhecer a estrutura da personalidade, entender os problemas que os traumas realmente causam para as pessoas, e aí você vai se identificando com algumas coisas e observando que você precisa de ser cuidado, ser tratado. E aí, uma das bases daqui da escola é que o terapeuta, ele fale daquilo que ele faz, daquilo que ele é. Então, não basta ele ter conhecimento apenas. Então, só adquirir informação, mas não estar vivenciando aquelas informações, não é o suficiente. Né? Até porque, como foi falado aqui, nós vamos nos deparar com pessoas com N problemas. Então, se a gente não tem os nossos tratados, muitos desses problemas eles vão gatilhar na gente algumas coisas, algumas reações. E aí pode ter aquele mecanismo de transferência. E aí, ao invés de a gente ajudar aquela pessoa, a gente vai querer colocar nosso mapa mental naquela pessoa para tentar resolver a vida daquela pessoa de acordo com que talvez a gente iria tentar resolver o nosso. Isso pode trazer muito problema. Fora a sobrecarga e as coisas que você vai absorvendo, né? Porque você se está transferindo ali, então são várias coisas, né? Então essa estrutura de não julgamento que a gente aprende aqui, não julgar o outro, olhar para o outro com empatia. Então você começa agora com um pouco mais de conhecimento a olhar para o outro com misericórdia, em vez de ficar colocando ele dentro da caixinha do conhecimento que você adquiriu. É verdade, interessante. Não é interessante isso mesmo. isso? Então, eu tenho aprendido bastante. Repete. E o que você vai, essa questão do não julgamento, você acaba olhando para o outro com empatia, ao invés de estar julgando ele dentro da sua caixinha de conhecimento adquirido. Isso aí. Ou seja, a pessoa que quando você está medindo pelo que você aprendeu e etc., você está botando a pessoa dentro de uma condição na caixinha
daquilo que você tem ali guardado com você, de conhecimento. E quando você está olhando para o outro apenas porque você quer olhar para o outro, tentar ajudar o outro, ver o que você pode ajudar o outro, que são N possibilidades, muito além dessa caixinha, você fica mais leve, você não cria uma barreira, porque a pessoa não está se encaixando dentro daquilo que você tem pré-determinado. Então, tudo isso ajuda a você, de verdade, ser útil na vida do outro. Legal. Então, o terapeuta ele tem de ter essa visão do não julgamento, porque são infinitas possibilidades, e tem muitas possibilidades que a gente não conhece. Eu tô chegando lá, viu? Eu tô chegando lá. Eu tô assim, bem gatinhando. Assim, é um processo constante. Bom, é isso. Carla, é isso aí. Daqui a pouco você vai voltar. Tá eu certo. quero tratar com o Wander. Obrigado. Quero tratar com o Wander aqui, para ele poder soltar aqui para o pessoal o que a gente tem aí para 2023. A gente está com algumas etapas já bem avançadas do que nós queremos fazer para dar mais profundidade aos acadêmicos em relação aos módulos. Inclusive, o pessoal pergunta, por que você chama de acadêmico, não chama de aluno? O doutor Ulisses nos ensinou aqui que aluno de luz, né? A é não tem luz. Então, como os nossos acadêmicos, nossos estudantes, eles são iluminados, são cheios do Espírito Santo, então nós não o chamamos de alunos, mas de acadêmicos. Acho que eu consegui responder. Fácil. Mas vamos lá. Nós temos para esse ano aí, já para as próximas semanas, aí, algumas coisas importantes para poder deixar claro para os acadêmicos, né? As segundas-feiras vão ser vamos começar segunda, quarta ou sábado. As segundas-feiras vão ser abençoadas, hein? Temos 3 eventos na segunda-feira. Diferente. Nós sempre temos atividades segundas, quartas e sábados aqui, né? Eu prefiro começar pelos sábados. Sábado. Porque é mais simples. Porque bom. sábado eu posso falar, que eu já sei. Fala. A gente tem aula todo sábado, presencial. Todo sábado a gente tem aula. Todo sábado a gente tem aula presencial. E essas aulas são transmitidas para o mundo inteiro. Claro, só assiste o acadêmico que é matriculado. Está ativo na plataforma, né? Para ele ter acesso, né? Então tem câmeras espalhadas pelo nosso auditório. Quem mora perto, ou quem mora longe, mas tem desejo de vir presencialmente, vem para cá. E quem quer assistir ao vivo, em tempo real, a partir de casa, no banheiro, no quarto, na sala, no quintal, na praia, no hotel, onde você estiver, você pode assistir também. Né? Que tem pessoas que transitam, estão trabalho de escala, mas assistem na segunda, na quarta, no sábado, especialmente no sábado. Sábado, as nossas aulas acontecem ou acontecerão, a partir de agora, de 8 da manhã até 1h da tarde. Porque nós estávamos o dia inteiro. Mas aí, muitos não podiam ficar na parte da tarde, tinham compromissos diversos. Agora não. Agora a pessoa chega aqui 8 horas, lá para as 10 horas, 10 alguma coisinha, faz um lanche reforçado. Você que vem estudar aqui presencialmente, é bom trazer o lanchinho, tá? A gente sempre traz aí, um traz um bolo, outro traz um pão, outro traz aqui a gente deixa o chazinho aqui para quem quiser. Sim. Né? Um biscoitinho. Mas não tem nada melhor do que esse intervalo nosso, que a gente vê um doce, um brigadeiro, uma pá italiana. A gente exerce o autocontrole aqui. Uma conversa, torta. Conhece, é muito bom. É muito legal. Muito bom. Então, cada um traz um negocinho, então a gente faz aqui um momento muito gostoso. E é um momento realmente especial. Porque a gente se conhece, a gente interage, a gente compartilha daquilo que se captou na aula na primeira parte. E aí depois a gente consegue, até 1h da tarde, fazer uma conclusão do conteúdo proposto para aquele dia. E depois a pessoa pode almoçar em casa, pode dali ir para o shopping, para o salão, ou pode descansar, porque a semana inteira trabalhando. A gente acaba que a gente ganha no conteúdo, na entrega, né? Porque a gente não tem aquele período do almoço que... Então, a gente mantém um foco legal aqui dentro da sala de aula, dá aquelas paradinhas rapidinhas, e a gente acho que teve um aproveitamento muito bom com essa alteração que a gente fez. Foi muito bom. E aquilo, né? Você tem na plataforma conteúdos para ver e rever, né? Atividades práticas, materiais complementares que vão dar vazão. Né? Então, antes, só reforçando, era uma vez por mês. Um sábado por mês.
Ou quem vinha numa quarta-feira, eram 2 quartas por mês à noite. Pronto, acabou. Não tinha mais nada. Mais nada. Nossa. Agora não, agora você pode vir em todas as atividades presenciais que nós fizermos toda semana. Toda semana tem alguma coisa aqui. Então você ganha, primeiro, em materiais que estão registrados para você assistir na hora que você quiser. Sim. Encontros que você pode fazer presencialmente ou remotamente, né? E que acontecem mais de uma vez por semana. Então, isso tudo juntando dá uma profusão de conhecimento sem precedentes. E você estabelece o seu ritmo. E assim, poxa, mas eu tenho que ir nas aulas presenciais? Ou eu tenho que participar das aulas ao vivo? Não. Tem gente que só prefere pegar os conteúdos que estão gravados lá e assistir tudo por lá. E pronto, acabou, está tudo lá mesmo. Agora, quem gosta de interação, quem gosta de conhecer gente nova... É um tempo terapêutico bom gosta, demais. Que brasileiro, demais. né? O pessoal assim... Isso é muito bom. E a gente vê o quanto a gente pode valorizar isso quando a gente conversa com a pessoa que não pode estar aqui presente. Poxa, mas eu não posso estar aí porque eu estou em tal lugar, eu estou longe. Mas como eu fico vendo vocês pela câmera, tomando café, fazendo um chazinho e comendo bolo. Isso é bom, né? E é nesse momento que a gente se agradece, né? Por estar aqui presente, conversando. E aí que tá, né? Assim, aí que tá. É uma troca. A gente precisa fazer algo que seja assim, palpável, real. E o que estava acontecendo da pandemia para cá? As pessoas estavam precisando fazer terapia, mas não podiam por causa da pandemia. Aí começou a fazer as terapias online. E a tendência educacional também abre esse leque de opções para as aulas digitais. Então, o que nós fizemos? Nós estruturamos a nossa formatação, a nossa dinâmica de aulas para um conteúdo totalmente digital, para que o acadêmico que está hoje com uma vida um pouco mais home office, com uma vida um pouco mais desprendida de deslocamentos, faça a sua estratégia, estabeleça o seu ritmo de aula, por tudo que está na plataforma, ponto. Mas se ele, como complemento, quiser participar de aulas ao vivo ou presencial, isso é um plus, isso é um diferencial, porém não é obrigatório. Então, com isso, nós conseguimos atender um volume maior de pessoas e respeitar, né, as condições que cada um tem para aproveitar, dependendo da sua disponibilidade ou da sua preferência. Tá? Dá para fazer aula 100% presencial ou apenas presencial? Não. Dá para fazer 100% presencial. Você pode vir em todas, mas obrigatoriamente, até por uma questão mesmo de entregarmos um conteúdo completo e você poder ver o conteúdo na sua plenitude, você tem que assistir as aulas que estão lá. Porque cada aula presencial aqui tem um contorno, um tempero diferente. Aí eu faço uma pergunta, aí o professor vai naquela pergunta ali, que trazem outras perguntas e, digamos, não descaracteriza a aula, mas dá um contexto muito diferente que acaba não permitindo a conclusão de todo o conteúdo, que é o que nós queremos mesmo. Sim. A gente quer que fique essa coisa de descobertas, conteúdo, vai trocando, de novidades, experiência, é isso aí. Surpresas, né? Então, isso é legal. E quantas pessoas, às vezes, saem daqui, nossa, como que eu fiquei impactada com o que aquela moça foi lá na frente e compartilhou da família dela, mas a terapia era de sonho, a aula era sobre sonhos, mas ela falou o negócio que ela teve com a mãe dela lá, e aquilo ali, ó, explodiu a minha cabeça aqui e mudou a minha maneira de ver. A pessoa às vezes se cura porque está ouvindo o testemunho de uma outra pessoa que não tem nada a ver ali, teoricamente, com o tema da aula. Então, esse momento presencial, ele proporciona isso. E nós que estamos aqui dentro, a gente vê isso assim de uma forma muito clara. E várias vezes, repetidamente, né? E isso é interessante, né? Então, os sábados aqui, ele traz esse aconchego aqui. A gente pode estar junto aqui. Mas para quem não pode estar aqui no sábado e quer, né, também aproveitar essa interação, como é que é, Wander? Aí tem quarta-feira. No meio da semana tem aula? Quarta-feira. As nossas quarta-feiras estão mais que especiais, né? A gente está começando hoje. Porque a quarta-feira, uma quarta-feira sim, vai ter um encontro presencial, que são as aulas, né? Inclusive na quarta-feira que vem nós vamos ter uma aula do módulo TCC.
Mas calma, tá? Não é aquele TCC que o povo fica... Não, você vai vir aqui, vai conhecer um pouquinho sobre o que é o fundamento, o que você está aprendendo aqui, e você simplesmente vai botar no papel, né? Vai botar no papel ali o que você aprendeu de transformação de Paulo, né? De toda aquela... Vai colocar ali no papel os módulos do que você aprendeu sobre Paulo, da transformação, do que é o comportamento humano através da psicanálise. Então, esse que é o TCC, tá, gente? Fica calmo. Então, quarta-feira que vem, a partir das 7 horas, nós já vamos ter um encontro presencial, uma aula. E na outra quarta-feira vai ter aula? Mais ou menos, porque a gente vai ter uma Epicast. Então, aula de 15 em 15 dias e a Epicast 15 em 15 dias. Todas as quartas-feiras nós vamos estar aqui, vamos ter um evento. Quem quiser vir aqui, senta aqui. E, na realidade, a ideia desse momento aqui é ser algo que venha trazer informação, né? Então, de repente, vai ter um psicanalista aí contando algo interessante para trazer um crescimento para quem está assistindo. Outro dia, você aqui, ó, eu já recebi aqui mais ou menos uns 3 testemunhos aqui. Mas quando eu fiz, eu vendia isso, eu tive que parar aqui na pandemia, eu vendi... Aqui, Léo, acabei de ler aqui. Eu vendi pão aqui para terminar o meu curso e foi um divisor de água. É esse tipo de pessoas que vai estar sentado aqui, contando um pouco da sua experiência, do que passou, do que viveu, e vai motivar aquelas pessoas que talvez acham, poxa, eu não consigo, eu não posso ir. Pode sim. Então, nas nossas quartas-feiras, nós vamos ter o Epicast, né? E as nossas aulas, nossos encontros. Então, legal. Então, nós temos, assim, turmas, podemos assim dizer, que começaram presencialmente assistindo o módulo 1, no outro mês o módulo 2, no outro mês o módulo 3. Então, tem essa turma de quarta-feira que assistiu o módulo 1, 2, 3, eles estão agora indo para o módulo... 15. Esse é o 15? É o 14, TCC? né? É o 14. Isso. Acho que é isso aí. É o 14? Módulo 14, TCC. Então, TCC. No outro, na quarta-feira do mês que vem, vai ser módulo 15. E o 16, por aí vai. Certo? Nós temos nos sábados, como nós falamos, né? Sim, todo sábado sim. tem uma turma que passou por esse ciclo também. Sim. Aí você que está chegando agora, está aí no módulo 1, se matriculou agora em janeiro, fala, puxa, como é que é isso? Eu posso assistir o módulo 13 presencial? Isso é ao demais, vivo? isso é demais. Claro, você deve, porque a psicanálise é repetição. Sim. E nada do que você vai ouvir aqui é novo para você. Pode até alguma coisa ser nova, mas você vai ter uma abordagem que vai facilitar a compreensão do que você está estudando no módulo 1. Não vai te confundir. Então, você vai ter, digamos, num sábado X, alguém estudando o módulo 25. Porque já fez, assim, nos meses anteriores, o módulo 1, 2, 3, 10, 20, por aí vai. Então, nós vamos ter vários módulos no sábado, dia 28, nós vamos ter o módulo 26. 26. Que é o resumo do Winnicott. Ok. O Winnicott é um psicanalista, um médico, que nós estudamos bastante aqui, que ele fala muito da abordagem da criança, da relação mãe e filho. Então, você que é mãe... não perca essa aula. Mas eu estou só no módulo 7 ainda, eu estou começando agora. Sim, mas você é mãe. Então, você vai estudar isso aí, isso vai te ajudar a ter mais consistência, até mais consciência naquilo que você está estudando nesses módulos iniciais. Então, e aí, quando a gente terminar, está no módulo 26, né? Quando terminar o módulo 30, por exemplo, possivelmente a gente começa um novo ciclo. Isso. Onde tem módulo 1, 2, isso não vai parar. Não. Isso não vai parar. Então, a gente vai sempre trazendo essa roleta de assuntos, de módulos, de temas, de conhecimentos, porque é algo muito inovador, é algo muito genuíno. Sim. E é único hoje. Eu acho que não estou falando só de curso de psicanálise, não, tá, gente? Estou falando de curso de um modo geral. Não tem ninguém que oferece exatamente essa combinação. E eu falo isso porque eu já trabalhei há mais de 10 anos dentro de ambientes universitários, ambiente de pós-graduação, então eu sei exatamente como é que são os formatos. E o que nós estamos fazendo aqui é algo extremamente inovador, leve e que propicia, mesmo para quem tem pouco tempo para estudar, propicia um ambiente muito eficaz para a assimilação de conhecimento e de informação que vai gerar especialmente transformação. Maravilha. Então ficou resolvido aqui. Dia de sábado nós vamos ter as aulas, né? De 8 só horas aula. em diante. Sábado são só aula. Só aula.
Quarta-feira nós vamos ter aula e vamos ter o Webcast. O pessoal coloquei maravilha, muito legal, bênção. Mas dia de segunda-feira ficou legal. Chique, ficou chique. E eu vou começar aqui, pedir para o Elton explicar para a gente o que é supervisão pneumopsicanalítica. Que só pode terapeuta, né, Elton? Não. Não? Vem cá, vem cá, vem cá. Não é só terapeuta que pode, não? Ó, aqui é uma coisa impressionante. Ó. Aqui a gente tem a doutora Carla, que ela é doutora, é coach com certificação internacional, agora é psicanalista, agora ela é ajudante de dar água pra gente. E é interessante que na Isso é segunda-feira assim nós mesmo. vamos ter a supervisão pneumopsicanalítica, que é só terapeuta que pode vir, porque... Não é isso, Elton? Não. Vamos lá. Explica pra gente Segunda-feira é aquele dia onde você vai assim se deliciar com casos clínicos. Porque tem pessoas que estudam teoria, mas quer ver a prática. Como é que é a prática disso? Então, você que está chegando agora, você que está no meio do curso, você está no final do curso, você vai ter a cada 15 dias... Aliás, é isso mesmo. A cada 15 dias, é isso aí, você vai ter um tipo de trabalho relacionado a casos clínicos. Porém, em um desses dias, nós vamos ter uma supervisão de análise. O que é a supervisão de análise? A supervisão de análise é quando um terapeuta, aí sim, ou alguém que está concluindo o curso, que já está atendendo, traz uma demanda real de um paciente, de um caso que ele está atendendo, ele não sabe como lidar com aquilo, não sabe como avançar, ele está tendo ainda restrições para poder ajudar o seu paciente. Aí o supervisor ou os supervisores que estão em sala, isso tudo acontece em tempo real aqui, ó, ele começa a trazer elementos, ferramentas, técnicas, e você acompanha isso em tempo real, você assiste. Agora eu que estou chegando agora, eu posso? Pode, você pode ver. Aliás, isso é necessário, porque isso vai te dando o quê? Consistência no conhecimento clínico, prático. É algo que a gente começou a fazer há pouco tempo, acho que tem um ano que a gente começou a fazer isso. Sim, isso sim. está tendo um resultado assim magnífico, né, Agora, Wander? Elton, uma pergunta muito interessante, né? Essa supervisão, ela é para ajudar o paciente, né? É para ajudar o paciente. Não, na verdade assim. Vamos É lá. para ajudar o terapeuta. Deixa claro, porque depois a gente vai explicar ali que é casos AEP. né? Vamos lá então. Vamos lá. Imagina que eu seja aqui um terapeuta que estou atendendo alguém, um assunto que eu nunca abordei, eu não sei como tratar aquilo. E outra, aquilo está me incomodando. De alguma maneira eu estou emperrado com aquilo. Então, o supervisor, ele vai me ajudar a resolver o problema lá, mas ele não vai ajudar a tratar o caso. Ele vai ajudar o terapeuta. É diferente. Tá? Porque, às vezes, a gente pensa que o supervisor faz assim, faz assado. Já tratei um caso assim. Não é isso não. Isso é muito legal. Na verdade, porque se eu estou tendo problema para poder ajudar o meu paciente, é porque tem algo em mim que precisa ser ajustado. E qual que é o terapeuta que depois de formado, depois de estar quase formando, querer reconhecer que tem coisa para poder ajustar aqui ainda? E isso é necessário. E aí vai uma palavra para quem já está formado. Olha. Uma palavra para quem já estudou aqui na EPE, está muito tempo longe, talvez concluiu, mas não exerceu a profissão. Ou para quem está querendo realmente avançar como terapeuta. Não tem como avançar se não tiver supervisão. Não tem como você seguir, encher o seu consultório com 10, 15, 30 pacientes aí e ficar assim, ó, lotado ou lotada de demandas e você não pedir ajuda a um supervisor. Porque o terapeuta é um profissional solitário. Ele não sai contando em casa ou para os amigos o que aconteceu na clínica. Ele não pode fazer isso, por questões éticas. Certo, Wander? Agora, solidão terapeuta, né? Que a gente ouve muito. Exatamente, a gente ouve muito isso aqui. Então, agora, você, terapeuta, precisa de um atendimento também. Precisa de um suporte. Então, esse atendimento e suporte é dado por quem? Por um supervisor. Que vai conseguir te ajudar para que você consiga dar mais resultados
clinicamente falando. E é interessante que é mais ou menos o que os acadêmicos passam aqui quando eles ouvem a experiência um do outro aqui naquele início, né? Quando a gente está na supervisão, às vezes o terapeuta, né? Eu como terapeuta, eu começo a me angustiar, porque, poxa, eu estou querendo ajudar aquele paciente, preciso ajudar ele, ele está querendo ajuda, mas eu não estou conseguindo encontrar aqui. Às vezes é uma palavrinha que o Espírito Santo precisa falar com a gente, né? Mas a gente não está ouvindo, e a gente vem para esse momento de entrelaçamento aqui também, de nivelamento, né? Que também acontece isso aqui. Poxa, olha que legal, aprendi com esse caso aqui, e talvez eu vou ter um caso desse aqui, ou próximo, parecido, e eu não vou ter esse problema, essa dificuldade. Então, a supervisão ela serve para isso também. Às vezes, não só eu me tratar em algum ponto que eu preciso, mas às vezes está tudo certo, mas eu não estou pegando ali o feeling, ali o tempo, uma perguntinha que o supervisor fala, você já perguntou isso? Puxa, eu não perguntei isso. Então, falando mais na parte da técnica, né? Então, só extremamente importante. Resumindo, então, a supervisão analítica é uma ação aqui da EP que reúne qualquer acadêmico para acompanhar aqueles terapeutas que trarão ou que trazem os seus casos clínicos ou as suas demandas diante dos casos que eles estão trazendo. Então, por exemplo, tenho aqui um acadêmico que já está no módulo 17, módulo 18, possivelmente ele já está começando a atender, sob a supervisão, né, de alguém, aqui da EP, de um profissional mais maduro. Então, a supervisão analítica que nós fazemos aqui permite que você não só aprenda com o caso dos outros, como você também passa a ter até insights. Esse caso que ela trouxe aqui é um caso que eu vivenciei dentro de casa, com a família. Então, então foi tratado dessa forma, então você já começa também a tratar em casa. Você já começa a ser um terapeuta dentro de casa. Agora, enquanto você não... Nós temos uma coordenação analítica aqui. Essa coordenação analítica, ela pega os relatórios dos atendimentos e as demandas dos terapeutas que estão atendendo. Então, aquilo que não está avançando, a supervisão serve para isso. Então, ajuda a quem está mais lá na frente a melhorar o seu trabalho terapêutico, psicanalítico, clínico, mas também quem está começando agora esse trabalho ajuda para poder ganhar consistência no entendimento de todo esse processo de interpretação analítica. Ok? Então, isso acontece uma vez por mês. Por quê? Porque 15 dias depois vai ter um outro trabalho prático, que é um trabalho de apresentação de resultados clínicos da EP. Então, o Wander, ele atendeu um paciente, ele conseguiu lá, início, meio e fim, durante algumas sessões, alcançar um resultado maravilhoso ali com o paciente alcançou um resultado maravilhoso, e aí o Wander vem para esse encontro para compartilhar desse caso, das técnicas, claro, sem mencionar o nome do paciente. Muito ética, né? Tudo é muito ético, é muito sigiloso. Nós não queremos aqui expor nenhum paciente. O que nós expomos aqui são situações, são ferramentas que poderão ajudar na formação de novos profissionais. Então, são dois trabalhos muito parecidos, mas que são complementares, e que, no fim das contas, trazem uma bagagem extraordinária para o terapeuta. Ok? Muito então, bom. Já vai, inclusive tem no calendário aí, sim, vai sair agora um calendário aí, quais serão as próximas datas. Pode ser que agora em fevereiro, que é quando começa tudo isso aí, tem aí alguns feriados, né? Então pode ser que uma segunda-feira ou outra não tenha essas atividades. Mas você tem no próprio calendário da EP, você pega lá a epformação.com.br, sem o C cedilha e sem o tiozinho lá, né? Sim. A epformação.com.br, ali você tem um calendário com todas as atividades que já estão estabelecidas tanto na segunda-feira, como também na quarta e no sábado. Só que vai parar só por aí, segunda-feira? Só esses dois dias ou tem mais coisa? Não. Tem algo interessante aí que a gente quer ouvir. É a mentoria. Na verdade, é um trabalho de monitoria. Isso aí. A monitoria é um trabalho que estimula aqueles
acadêmicos que estão se destacando, que estão conseguindo vencer as suas etapas dentro dessa jornada de 30 módulos, né? E que querem também contribuir como terapeuta, querem contribuir também como professores. Então, o que nós estamos fazendo a partir de 2023? Nós estamos abrindo o espaço para que esses acadêmicos que estão finalizando ou que estão naquele período pós-conclusão, porque tem isso também. Tem gente que terminou o curso agora, mas ainda tem que começar a atender, mas está começando agora e está querendo interagir. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos trazendo essas pessoas para que elas ajudem os novatos, ajudem os mais novos. Então, nós vamos ter a cada 15 dias também, preenchendo aí as atividades da segunda-feira, nós vamos ter as mentorias. Então, a Carla, que já se prontificou, ela vai trazer, por exemplo, assuntos pré-estabelecidos, que vão estar na plataforma também, já com um tema onde ela vai não só abordar aquilo que é essencial em cada um desses assuntos que já estão pré-estabelecidos, como também ela vai deixar aberto ao acadêmico para trazer perguntas, para trazer assuntos que possivelmente ela vai dar conta de responder, de ajudar, de orientar. Uma construção de conteúdo também. É uma construção de conhecimento também. Isso aí, de conhecimento. Né? Um entrelaçamento, uma construção de conhecimento psicanalítico. Então, de repente, aquela vai ter humildade e falar, eu não sei, você me apertou sem me abraçar. Eu não tenho a menor ideia, eu vou lá perguntar Vamos procurar, né? Vamos procurar. Né? Vou lá perguntar lá a Gisele, vou perguntar a Cleonice. E te falo na próxima. Então, isso aqui o que é aproximação. Porque daqui a 2, 3 anos, você que está chegando agora, você também vai ser um terapeuta e você vai continuar nessa igualdade, nesse tamanho, com os outros terapeutas que estão há mais tempo. A propósito, aqui dentro da EP, nós estimulamos muito essa formação de discípulos, que é diferente de formar seguidores. Seguidor é o seguinte, nós temos aqui o cabeça, o camarada que sabe tudo, e aí fica um monte de gente lá seguindo ele. Isso é seguidor. Discípulo não. Discípulo é aquele que aprende, que é provado, que é realmente forjado para ser, de fato, coerente com aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. Independente se alguém cair do cavalo, se alguém der para trás, desfazer aquilo tudo que está fazendo, enfim, ir na contramão do que nós estamos ensinando aqui. O Elton já não está mais na época, o Elton já não está mais fazendo nada daquilo que ele falou aqui. Isso pode acontecer? E muito. É mais comum. Sabe por que pode acontecer? Porque a pessoa pode se esquecer de um terceiro, de um ponto importante aqui, que nós chamamos de terceiro insight, que, na verdade, é a presença do Espírito Santo, é a sensibilidade do Espírito Santo. Se o terapeuta ele vai atender as pessoas, porque ele leu 1 quilo de livros, porque ele pegou lá 2 toneladas de apostila, porque ele assistiu lá, sei lá quantos litros de vídeos, aulas. Se ele vai com isso para o consultório para socorrer o paciente, ele pode cair do cavalo. Agora, se ele vai com autoridade espiritual, no caso do psicanalista formado na EP, porque nós trazemos esta condição de total dependência do terapeuta com o Espírito Santo de Deus. Sabendo que a palavra dele se renova, né? A palavra se renova. Se renova. É o que está escrito, né? Em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Então, por que eu não vou lançar mão, pegar e trazer para o consultório essa sabedoria de Deus? Esse amor, esse perdão, não social por aí fora, não, mas perdão da cruz. Então, é isso que eu quero trazer para a minha casa, para a minha vida, para eu estar bem comigo mesmo, com a minha esposa, com meus filhos, e é isso que eu vou transmitir para o meu paciente. Ele está precisando de ajuda. Agora, se eu sou um cego e quero conduzir um outro cego, ambos vão tropeçar. Se eu tenho problema em casa com meu marido, com minha esposa, aí vem uma mulher que eu pego com o marido para eu tratar, aí vem aquele mecanismo de envolvimento que não pode existir, que a gente chama de mecanismo de transferência, né? Um envolvimento negativo. A transferência pode acontecer de maneira positiva. Tem uma mulher que está aqui sendo maltratada pelo marido,
aquela coisa toda, ela me procura o Vander, procura o Dr. Ulisses, procura o Dr. Sidney, procura o Dr. Wesley, o Dr. João, mas essas pessoas estão blindadas, remidas, né, cheias do temor do Senhor, e essa força espiritual positiva vai se sobrepor àquela força psíquica negativa, destrutiva, que até então vinha trazendo doença, dor, tristeza para aquela paciente. Então, você consegue fazer, então, um trabalho adequado desse mecanismo, para não se deixar levar. E não ficar cativo. Né? Hein? Não ter a contratransferência, né? Não receber aquilo que não é para... De maneira inadequada. Não é porque você pode ter esse mecanismo de transferência, contra-transferência, mas de maneira positiva. Né? Eu estou aqui, aí vem uma criancinha aqui de 4 aninhos, que não tem a figura do pai, e aí olha para mim, pode achar que, né, eu sou uma figura masculina, uma referência masculina. Então, até certo momento aquilo pode, mas tem que saber como criar o limite, né, para que a gente possa ajudar e não atrapalhar a pessoa, e não criar um envolvimento que dificulta o processo terapêutico. Certo? Fechou? Certo, fechou. Então, segunda, quarta e sexta, ok? Ok. Vamos parar por aí? Vamos. Nessa questão das aberturas das atividades da app? Vamos. Alguém tem perguntas aí para fazer? Para a gente poder avançar então aqui? E ir para a segunda parte? Nem sei que horas são, hein? Já estamos a 1 hora aqui já? O Sidney botou aqui, ó. Ciência e religião podem coexistir no mesmo tempo e espaço. Doutor Sidney, né? Isso. A autoridade se torna cada vez mais com o auxílio da ciência. E não é essa religião institucional que a gente está falando, que o doutor está falando aí. Ele está falando de que religião. O que é religião na Bíblia? Ali é cuidar dos necessitados, cuidar de órfãos e viúvas. Então, se você tem esse olhar de misericórdia, se você tem esse desejo de cuidar do outro, não para se promover, né, para encher o bolso simplesmente, Sim. você consegue êxito. Né? Então, você entra num contexto que o irmão falou aí agora. Os acadêmicos aqui ficaram maravilhados aqui com a monitoria. Ah, é? É, muito legal. Vai funcionar, hein, Carla? Muito legal. Muito Vai legal. funcionar. Então, e aí eu estava falando sobre seguidores e discípulos, né? Seguidor é como tem lá, né? Um monte de gente seguindo lá o doutor X. O discípulo, não. O discípulo, ele é um imitador, mas não do professor da EP, não. Ele é imitador de Cristo. Porque Paulo, ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é? Então, isso é que é interessante para deixar aqui exposto para quem está chegando e para quem está já concluindo esse curso também. O Rubens pediu para repetir aqui sobre a segunda-feira. Segunda-feira, nós vamos ter 2 dias de monitoria. É como se fosse uma aula mesmo, mas é uma aula um pouco mais, digamos, informal. Posso falar assim, Carla? É uma aula onde o acadêmico vai trazer um conjunto de perguntas, de dúvidas, demandas. Aquilo pode virar um grupo de estudo, aquilo pode virar perguntas e respostas, vai ter um tema específico para ser tratado, né, que a gente pode trazer. Então, a monitoria é um ambiente aberto, online e presencial, ao vivo, em tempo real, para a gente poder, digamos, trazer as demandas que estão surgindo, ou o próprio acadêmico, trazer a sua própria demanda. Sim. Entendeu? Dúvidas e exatamente. Segundas-feiras, então, vai ser um dia para o acadêmico poder se esbaldar, porque ele vai ter 2 dias de monitoria. Então, vamos ter aí uns 5 monitores. Então, a cada 15 dias vem um monitor novo. O monitor, ele aprende ensinando, né? Compartilha também. Você vai poder perguntar, você vai poder até se projetar. Puxa vida, aquele lá é o monitor da app? Puxa vida, hein? Eu quero um dia, quando eu crescer, eu quero chegar lá, né? Eu quero estar lá também, porque é isso aí que a gente quer. Sim, né? sim. E os outros 15 dias, ou seja, intercalados também, vão ser dias de aplicação prática. Vamos falar assim, né? Aplicação prática. Sim. Onde vamos trazer a supervisão, casos clínicos que precisam ser
resolvidos, e também na outra quinzena, outra segunda-feira, casos clínicos que foram bem-sucedidos, que a gente consegue fazer essa troca e dar essa refinada na aplicação de técnicas. O pessoal falou que não vai sair daqui na segunda-feira aqui, hein? Não, segunda-feira vai ser demais. Vai ser demais. Bênção demais. Vai ser muito bom. Vai ser presencial. Presencial. Porque o presencial, para quem quiser vir, tem essa interação. E para quem quiser assistir de casa, mesma coisa. Né? Quem aqui nunca assistiu a aula? Tem gente aí que nunca assistiu a nossa aula? Pergunta aqui. Gente, Pergunta aí. Qual aula? A app. Alguém assistiu a aula da app? Tem alguém que não... Aqui, tem alguém assim que caiu de paraquedas aí? Gente, manda um joinha para nós aqui, para você que nunca assistiu a aula aqui na app, hein? Só para quem tem caiu... o pessoal falando que não, esse ano eu entro na app, esse ano eu me formo. Segunda-feira será a partir das 19 horas, tá, Vanessa? Ela tá perguntando aqui. Então, toda segunda-feira, a partir das 19 horas... É possível que as nossas atividades nas segundas e quartas comecem pontualmente às 19 horas. Isso. Porque a gente sempre fala assim, 7 horas, mas aí começa às 7h30. Estou falando aqui, todos os professores estão ouvindo, hein? Professores, terapeutas. Aí começa às 7h30, e aí... Não, 7 horas a gente ganha tempo. Porque às vezes, se a gente levar até às 10, como a gente estava levando, o pessoal chega aqui cansado, trabalha o dia inteiro, fica aqui até às 10. Então a gente vai de 7 às 9, como é na supervisão já, de 7 às 9. Então, possivelmente, as monitorias de 7 às 9 não precisa avançar. Inclusive, o appcast nosso aqui, né, não precisa avançar também muito. Sim. E se o pessoal acabar de desistir e não quiser mais assistir, a gente acaba mais cedo ainda. Não, a Jurema já deu um joinha aqui, eu acho que ela ainda não é acadêmica, mas ela vai ter a oportunidade de assistir uma aula aqui. Então, Jurema, por exemplo, Jurema nunca assistiu uma aula da app. Aí você mora distante, Jurema, ou mora aqui perto, mas não pode vir aqui presencialmente. Existe um telão aqui que você pode abrir em casa o seu microfone e a sua tela, falar aqui com o professor, todos os acadêmicos vão te ver, vão te ouvir, e quando falarem aqui também você vai ouvir, então você também vai estar dentro da sala de aula, mesmo virtualmente, em tempo real, ao vivo. Então isso aqui é muito bacana, isso é muito legal. Legal, quero monitoria, a Lu Pires também, Joyce, tem um pessoal legal aqui novo, hein? Pessoal de São Paulo, ela é de São Paulo, tem polo aí em São Paulo, Jurema. Depois procura saber. Qual que é o seu telefone aí, Ivandro? O seu telefone, Ivandro? Vou colocar aqui agora. Para o pessoal poder te procurar aí, para poder esclarecer sobre como fazer matrícula, se inscrever. Vou colocar aqui agora. Como é que é isso? 999-02-1936. Já coloquei aqui no bate-papo aqui, gente. É isso aí. Bom, lembrando que para quem se inscreve agora, ainda estamos praticando os valores dos anos anteriores, né? O valor é de R$280. O valor real hoje da nossa mensalidade é 350. Então, temos aí 20% de desconto desse valor real para quem se inscrever. Outra coisa, se você se inscreve hoje, você já tem conteúdo para estudar hoje. Então, você já começa literalmente hoje a estudar. Você pode ficar aí de madrugada, em vez de ver o Netflix, você pode ver aí, né, a maratona, né, as séries, que são os módulos, as séries da app. Então, isso é muito legal. Ok? Sim, Podemos fechar essa parte aqui? Eu acho que sim. Tá bom. A gente vai tirando as dúvidas aqui. Legal. Se tiver dúvida, pode falar também, mas a gente queria propor no appcast, sempre que possível, a abordagem de um conteúdo. Isso. Todo appcast é, digamos, um conteúdo novo. Hoje, por exemplo, a gente vai trazer um trechinho de alguns minutinhos de uma fala do Dr. Ulisses falando sobre o módulo 1. Olha só, você vai perceber o que são alguns minutinhos da aula desse cidadão, cheio do Espírito Santo, com grande conhecimento, capacidade técnica, científica. A gente poderia falar horas, e vamos falar um bom tempo aqui, sobre o que ele vai trazer nesse trechinho. Vamos passar, o Gabriel? O pessoal consegue ver lá? Na tela lá? Que chique, hein? Então tá bom. Então vamos lá, fiquem atentos aí ao que ele vai falar, que basicamente, em poucos minutos, ele traz aí muita informação sobre o módulo 1, e o módulo 1 que para mim foi o mais impactante, mais chocante de todos. Vamos lá. Nessa forte avançada, ele vai aprender, né, a diferença, né, nesse período entre o que é analisar uma pessoa,
o que é aconselhar uma pessoa. No aconselhamento, a pessoa vem com um problema que ele está sentindo, percebendo, ou seja, nós chamamos de aquilo que é significante para a pessoa. A pessoa está com um problema, que ele é muito significante. Então ele vai fazer o quê? É uma coisa concreta, é uma coisa objetiva, uma coisa que ele está sabendo racionalmente. Então ele procura um conselheiro, um aconselhamento. Uma pessoa mais experiente para dar uma direção, um caminho que ele deve fazer, se deve agir assim ou não. Uma pessoa mais experiente. Mas tudo a nível de racional. No aconselhamento ele vem com a demanda e o conselheiro também vai orientá-lo, tudo no nível de consciente e não racional, para achar uma solução melhor possível. Bem, já no analisar, entre uma pessoa que traz o mesmo problema, também racional, estou com problema, não sei por que eu tenho, eu venho aqui para você me ajudar. O analista não dá conselhos, não diz o que ele deve fazer. É a primeira diferença. Por quê? Porque ele vem com um problema que ele acha que é algo importante para ele. Para ele. Nós chamamos isso de o significante para ele, é muito significante. Mas o analista não vê desse lado. Ele pode ser que esse problema dele, que para ele é o significante, para o terapeuta, o significado real é subjetivo. Ele nem sabe o significado real. Mas o psicanalista fica atento, por isso ele não dá conselho. Eu vou saber se isso que para ele é significante, eu vou ver se ele realmente sabe, se é o significado real do problema dele. Então, o analista trabalha na subjetividade, a nível de pré-consciente e de inconsciente, coisas guardadas. Exemplo clássico e assim muito simplório. Uma mãe vem e procura um conselheiro dizendo assim: olha, eu achei hoje aqui, na cama do meu filho, embaixo do travesseiro, uma droga. Meu filho nunca usou droga. Ele está no colégio, meu marido está trabalhando, eu achei, eu estou desesperado, não sei o que faz, lembrei de você. Me ajuda, me dá um conselho. Se ele é um conselheiro e é psicoterapeuta, ela está com... qual é o significante dela? Será que meu filho foi para as drogas? Ela fica toda desorientada, mas com raciocínio buscando ajuda, achando que aquilo é o problema. O terapeuta não vai dar conselho para ela. Um momentinho. Calma, me fala de você. O que significa essa droga para você? Eu achei debaixo do travesseiro do meu filho. Mas o que significa para você? O que você entende? Por que estava debaixo do travesseiro dele? Tem alguma coisa ligada a travesseiro, droga? Por que debaixo do travesseiro? Porque não foi na bolsa dele, não foi na mochila dele. Não na mochila, que ele está no colégio agora de manhã. Mas, não, porque eu achei, nas terças-feiras é dia de arrumar as camas, então eu fui arrumar a cama do meu filho e achei debaixo do travesseiro. Então, o que significa para a senhora ele ter deixado essa coisa na terça-feira, que é dia de arrumar a cama? Quer dizer, o analista sempre responde com outra pergunta. Ele não faz o conselho e nem explica. Ele falava assim, terça-feira, porque toda terça-feira ele sabe que terça-feira arruma a cama? Sabe. Então, ele quis trazer uma mensagem para a mãe. Quem é que arruma a cama dele? Só eu, mãe. Então, a mensagem é para a senhora. Será? O quê? Seu menino usa droga? Não, jamais. No colégio. Como é que é lá? É um conceito um dos melhores alunos que ensina a não usar droga, tudo isso. Então, peraí, o que a senhora acha de seu filho por colocar uma droga debaixo do travesseiro para a senhora achar, ou ele esquecer, esconder? Ele já fumou alguma? Não, ele detesta, mesmo ontem estava falando contra a droga. Então, peraí, você vai falar com o seu marido. Não quero falar com o meu marido, não. Mas por que você não quer chamar seu marido para compartilhar? Então, a resposta, a mímica corporal dessa mãe, dizendo, não chama meu marido, e a expressão verbal dela, o terapeuta já sabe, há problemas, se o marido souber, vai dar um problema maior ainda. Mas por que o seu marido não pode saber? Porque ele vai ver, vai passar no colégio, pegar meu filho, vai pôr de castigo, vai dar uma água nele.
Mas então fala do seu marido. Aí a mulher teve que expor. Meu marido é um ótimo pai, a mulher até contou. Por exemplo, outro dia meu filho estava com uma reunião com os coleguinhas, programado de tantos meses, fazer uma festa, tudo da igreja lá, aniversário de um colega. Meu marido chegou em casa e disse, olha, vamos pescar em tal lugar que eu consegui assim. Mas papai, eu marquei a festa com meus colegas, menino de 14 anos. Mas não, você vai comigo, porque lá é melhor, e pai levou o menino. Mas pessoal, ele faz sempre assim, sempre acha que está dando o melhor para ele. Não faz diálogo com ele, nem nada. Não, mas ele é o melhor. O que ele faz é melhor. E realmente dá tudo que o filho quer. Aí o Larissa falou, o significante, então vamos ligar para o seu filho. Aí foi na colégio, chamou o menino sentou. Como é que é esse negócio dessa coisa aí? Ah, minha mãe quer dizer o seguinte, eu deixei isso aí exatamente para dar um escândalo, para todo mundo saber que meu pai é um hipócrita. Ele em casa é uma coisa, lá na igreja ele ensina tudo os outros diferentemente. Dá conselho para todo mundo, mas em casa ele não faz isso. Porque ele fica... tudo que eu quero falar com ele, eu não falo com ele, eu só falo com minha mãe. Minha mãe é com ele. Então, no lar onde o filho e a mãe. O filho estava se identificando com a mãe e não identificando com o pai. E o certo é o menino identificar com o pai e a menina identificar com a mãe, em termos de família. Ali era o contrário. Então, esse menino estava com uma doença chamada transtorno de oposição e desafio ao pai. Quando chega numa idade, já está tão cheio que ele vai e explode. E uma maneira, não pode dar um tapa no pai, ele faz o pai passar uma vergonha. Que é a mesma coisa que desse um murro na cara do pai. Então, chama o menino, não faz isso, não usa droga, não. Aí ele já disse assim, eu tive uma dificuldade do colégio para arranjar esse bagulho. Porque quando eu fui falar com o colega, você podia me emprestar. O quê? Você? Você nunca usa isso? Você ensina para a gente? Não, por que você quer isso? Não quero explicar. Quer dizer, eu tive dificuldade, já. O pessoal sabe do meu nível. Até um colega falou, não, eu quero fazer uma brincadeira, quero mostrar para minha mãe, até para ela conhecer droga, só isso ela pediu. Só eu volto amanhã com esse negócio. Então, quer dizer, o terapeuta não aconselhou, mas ele viu o significado. E a mulher própria entendeu o problema, que o problema é o relacionamento de pai e filho. Que tinha que ser tratado, que o pai que tinha que ser tratado. A gente conseguiu ver esse vídeo, a gente poderia ficar horas falando só desse vídeo. Quer ver? Porque, veja bem, ele fala aí de algo significante e de algo que é o significado. Que negócio é esse? Significante e significado. Ele trouxe o exemplo da mãe desesperada. Quer dizer, uma mãe achou uma bucha de maconha debaixo do travesseiro lá da cama do filho. Qual que era o significante para a mãe? Desesperada. Meu filho agora entrou nas drogas. Meu Deus. É o que eu estou vendo. Aí, se eu chego diante de uma mãe dessa, como um conselheiro, né? E ouço uma palavra dessa, objetiva, né? Meu filho está entrando no mundo das drogas. Sim. Medo, pavor, aquela coisa toda. Eu quase que me sinto na obrigação de dar uma resposta para ela. Dar um conselho, dar uma direção para ela. É forte, né? Dá vontade, né? Porque, como conselheiro, diferença. tem que dar uma direção, aquela coisa, não é isso? E muita gente quer dar conselho hoje, Sim. muita gente quer dar um pitaco, muita gente quer dar né? E é uma tendência natural. Agora, significante não é o significado real. Eu estava anotando algumas coisas aqui, né? Porque o objetivo é o racional. O significante é o racional, é o que eu estou vendo. Sim. E o que eu estou vendo, dentro daquilo que eu conheço, pode virar censura. Uhum. E essa palavra talvez seja o ponto central dessa aula aí. Censura. É olhar o que aquela mãe viu e parece que, quando a gente ouve esse exemplo, né, você vai ter vários braços ali para olhar, vários caminhos. Eu vou ter que procurar ajuda. Eu vou ter que procurar alguém para ajudar, para me ajudar, porque meu filho está na droga, é o que eu estou vendo, o que você falou. Mas é aí que vem essa palavrinha, mas agora eu vou ter que falar
de fato, o que está acontecendo dentro da minha família, dentro da minha casa. A mãe, veja bem, a mãe, olha como é que é o papel do analista, né? A mãe era casada com o pastor presidente, certo? Sim. Mulher era casada com o pastor presidente. O filho está nas drogas. Então, Escândalo. com quem que ela vai falar? Olha o escândalo. O escândalo. Não é? Agora, ela se deteve, ela se ateve ali, ela se colocou diante de um terapeuta, formado na EP, um analista, né, um psicanalista, que, em vez de dar resposta, começou a fazer perguntas. Esse é o papel do... Por quê? Porque quando a pessoa faz perguntas, quando o analista faz perguntas, sem ser parcial, sem fazer julgamentos, esse garoto já, né? Mas esse menino... Não, calma aí. Não, mas também você, hein? Mãe, eu já estava na cara. É a censura. Calma aí, Começou. a censura, o olhar. Às vezes a censura não é com o que você fala, não. Mas é a sua mímica corporal, a sua face, né? E é mais... a censura, ela é mais comum do que se imagina. Dentro de casa, tem censura ou não tem? Aquele marido que você já falou várias vezes, não coloca a toalha molhada aí. Mas já se passaram 5 anos, 10 anos, o cidadão faz a mesma coisa. Aí você, naturalmente, se ele faz isso mais uma vez, você não precisa nem falar, só olhar, só a mímica corporal já censura a coisa. Verdade. Né? Então, são hábitos, são comportamentos, são atitudes, são situações que podem gerar distanciamento pela censura. E a gente vem de uma sociedade, né, Elton, que isso é normal, né? Você está vendo uma situação, é normal já o pessoal parar, aglomerar. Não, mas ele está fazendo isso, mas ela está fazendo aquilo, mas está vendo porque ela fez aquilo. Automaticamente você já ataca, você já censura, e é algo que hoje, né, os terapeutas, né, e todos os acadêmicos, aqueles que passam pela EP, vêm aprendendo a trabalhar, porque não é fácil. Trabalhar, e não é só a boca, não, é o rosto também. É o olhar, mas nossa, né? É aquele velho ditado, a boca até calo, mas a cara. Então, isso tudo é a censura. E a censura ela é perigosa, porque a censura ela gera medo, ela gera bloqueio, Sim. ela gera prisão nas pessoas, né? E é o que a gente está vendo aí. O Elton usou um exemplo muito bom aqui das pessoas que procuram a EP. Você vê uma porcentagem muito maior das mulheres, porque elas já são mais corajosas, elas conseguem entender que elas precisam. O homem não, né? O homem ele já assim, ó, nós sabemos como terapeuta, né? Quando a gente está diante de uma mulher, ela está ali, ela está entregue para ela falar o que ela precisa falar, porque ela sabe que ela precisa falar. O homem não, o homem ele já tem um medo da censura. E será que é uma pergunta que eu faço agora? Será que isso não vem lá de... homem não chora. Mas homem, isso não é coisa de homem, não. Mas vai lá e faz sozinho. É uma sociedade que parece que adestrou o homem a ter que resolver os problemas dele sozinho. E aí sempre vem a palavra da censura. Nossa, mas eu censurei, eu fui censurado. E se não quebrar isso aí, a gente vai passar essa continuidade de censura para os nossos filhos. E detalhe, assim, né? Voltando àquele caso lá, né? Aquela criança, aquele jovenzinho, enfim, ele não era uma pessoa, depois conversando, né? Sim. Porque o terapeuta, ele fez toda uma investigação. O que você acha disso, mãe? Por que você acha que aquele menino colocou a bucha de maconha justamente na terça-feira ali debaixo da cama? Porque a mãe comentou, o terapeuta foi investigando e a mãe comentou que toda terça-feira ela limpava ali o quartinho dele. Então, quer dizer, tudo tem um significado, tudo tem uma relação. O garoto estava se sentindo humilhado a vida inteira, pressionado, aquartelado, e queria encontrar uma forma de punir o pai, de humilhar o pai. Por quê? Porque
ele, o garoto, estava sendo humilhado a vida inteira. Queria numa festinha, não pode não, porque vai ter um negócio na igreja. Queria sair com a família, não pode não, porque tem um compromisso aqui. Não pode. Pai, daqui a 3 meses vai ter um encontro lá na escola, os colegas. Pode ser? Não, pode ser, vamos ver. Aí, faltando uma semana, não, porque vai ter um congresso, não sei das contas. Não. Então, aquele Provérbios 22, verso 6, né? Educa o menino no caminho, né, do Senhor, né? Aquilo, de fato, para muita gente, é contraditório, porque nós estamos vendo filhos de pastores, filhos de missionárias, filhos de evangelistas, de presbíteros, se desviando. Mas por quê? Ninguém entende. Então quer dizer que a palavra está errada? Quer dizer que a Bíblia se enganou? Quer dizer que Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, falhou naquela escrita lá? Ou será que ao longo da criação, dessa primeira infância, a criança não encontrou um ambiente coerente de amor, de desenvolvimento da inteligência espiritual, da sensibilidade espiritual, para poder tomar força, musculatura, consciência do que é certo, do que é errado, e escolher pelo certo e não pelo errado. Para desenvolver aquilo, para desenvolver aquilo que nós chamamos de personalidade sábia e não personalidade astuta. Isso é muito forte, né? Você falou algo interessante do educar, né? Aí quando a gente vem aqui educar e censurar, elas são palavras quer dizer, não censura, não censura. Gente, não censurar não quer dizer que você não precisa educar. E a educar, e como é feita essa educação? Talvez realmente o menino quer ir para algum local que não é feito para ele, mas como que é feito essa informação? Como que é feita essa comunicação? Não, não vai, acabou. Ou então deixa o menino ir, na hora lá resolve. Não, não vai mais. E aí ele vai criando, né? Pode ser que se crie essa questão aqui, igual a gente viu nesse exemplo, Todd, né? Então, a criança, ela precisa, ela necessita ser educada, assim como fala lá em Provérbios. Mas como é feita? Como uma comunicação limpa, clara, né? Não violenta, olho no olho, com sabedoria, porque ao invés de você, às vezes, estar gerando na sua criança uma inteligência sábia, você vai estar gerando nela angústia. Não, mas não posso fazer nada, não posso fazer nada. Mas é entregar o fundamento da criança, o porquê ela não pode fazer aquilo agora, o porquê não é o momento, e aí sim você vai criar aí um ser humano que sabe, né, os limites, né? Agora, o que chama a nossa atenção é que os pais chegam aqui entendendo tudo isso. Sabendo que é exatamente que tem que fazer as coisas. Mas por que não faz? Por que as reações ou as orientações aos filhos são baseadas em impulsos emocionais negativos? Aí é que vem o restante do módulo 1 para você poder entender uma série de coisas. Por isso que me chamou muita atenção, o módulo 1 e em diante. Então, assim, você que está estudando, você que está agora entendendo, escutando aqui a gente, é importante saber que o nosso trabalho é baseado em treino, né? Escuta. Porque se aquele terapeuta não tivesse ouvido aquela mãe atentamente, não tivesse ouvindo o que ela não estava falando, inclusive, pela mímica corporal, talvez ele não conseguiria saber que a mãe limpava o quartinho na terça-feira, que o pai era extremamente impetuoso em casa, que o menino... Então, ouvir é treino. Seu esposo aí, você que está ouvindo, seu esposo chega em casa, fala um bocado de coisa que você não queria ouvir, você queria, de repente, uma coisa mais suave, aí está falando um monte de inverdade, um monte de injustiça.
Aí você rebate. Dizem que a mulher sempre ganha numa discussão, né? Que tem mais argumento, parará. Agora, eu te pergunto, você que é mulher, quando você está lá, aí o homem cala, que ele não aguenta mais sair de perto, ou você falou mais do que você conseguiu realmente falar, você ganhou mesmo? Será que ganhou? Uhum. Né? Que quem entra numa contenda, né, e se sobrepõe diante do outro pelo grito, pelos argumentos, será que ganha mesmo? Né? Será que isso mexe com seus hormônios? Será que isso traz problemas de saúde? Será que isso interfere no seu sono? Então, é isso que a gente estuda aqui. Esse funcionamento do corpo, da mente e do espírito, e como trazer esses conhecimentos para um benefício prático, para a harmonia, para o equilíbrio da nossa vida biopsico, social e espiritual. Espiritual. E é Então é interessante isso. que o ouvir, né, Elton, sem censurar, é uma via de mão dupla, né? Porque faz bem para você, porque você vai conhecer ali seu cônjuge, sua esposa, né? Para você ir, o seu filho, e você vai permitir que ele fale também. Poxa, mas eu falei uma coisa aqui que em outros tempos ela ia brigar comigo, mas ela não brigou. Vou falar mais, vou falar mais, vou falar mais. Isso vai gerar uma integração, vai gerar envolvimento, intimidade, porque não tinha, porque qualquer coisa que eu falava chamava minha atenção. E aí, olha que interessante, como que traz cura no ambiente familiar. A mãe vai, puxa, olha, meu filho está pensando isso. E ele não tinha coragem de falar porque eu brigava com ele. É interessante, nós tivemos um caso de uma mãe que falou, eu estou fazendo um exercício lá, aquele de aplicação prática, e eu tive que ouvir, a minha filha veio falar comigo, eu me agarrei na poltrona porque eu queria falar. Foi demais esse encontro. E ela falou assim, mas eu queria debater, mas eu fiquei quieto, e aquilo foi passando. Mas como que foi bom para mim e para ela? Porque ela falou e parou assim, mas você não vai falar nada não? Ela, não, só quero ouvir. Acabou que, de repente, o que iria parar numa briga, numa discussão, virou o quê? Um abraço, virou um choro de alegria, aquela catarse, né, que é aquela fala livre, sem censura, e trouxe cura para mãe e filha. Então, isso é interessante demais. Isso é difícil? É muito difícil, mas é glorioso. É verdade. muito difícil, mas é glorioso. Então fica aqui esse primeiro momento nosso aqui de 2023, Bom de demais. interação com os acadêmicos. Agradecer a Carla que veio aqui. Carla é daquelas assim, fominhas, ela quer estar em todas as aulas aqui, todos os encontros que tiver. É uma pessoa que naturalmente já tem dado muito fruto e vai dar muito mais frutos aí para a EP. E a gente agora quer também que você seja encorajado a participar das aulas, a participar dos nossos encontros, a entrar em contato com o Vander, a fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Nosso tempo aqui é um tempo curto, poder falar tudo que a gente queria, por isso que a gente vai deixar Vou colocar agora, de novo o número aqui, hein? A gente vai deixar esses encontros quinzenais Isso. para esse bate-papo e convide as pessoas para estarem conosco aqui. Eu te convido a vir também aqui na próxima quarta-feira para uma aula que vamos ter aqui. Você vai ver que é uma aula totalmente diferente daquilo que se espera de uma aula de trabalho de conclusão de curso, né? Que é mais um trabalho onde nós vamos colocar no papel o que a gente está absorvendo aqui de conhecimento, né? E o quanto isso impactou na nossa vida. É isso e dentro de uma abordagem de uma psicanálise espiritual, que foi abordada por Paulo de maneira muito além do que aquilo que hoje Lacan, Freud, o próprio Winnicott, Zimmermann, Jung e tantos outros já contribuíram e muito bem para essa linha de pensamento e de trabalho que hoje tem sido tão importante para a sociedade, né, Wander? É verdade. Vale ressaltar aqui, para a gente dar um tchau para eles, definitivo, que hoje teve estreia no YouTube de aula gravada. Para você aí que está conhecendo a app agora, vou te convidar lá no YouTube da app, tá? E sábado também ainda teremos uma aula gravada lá, uma aula sensacional que nós tivemos aqui também, do módulo 10,
tá? Da PNB. Programação neurobíblica. Sensacional. Na verdade, gente. é reprogramação neurolinguística e bíblica. Deixa eu fazer uma verdade. pergunta para vocês. Essas aulas que a gente está colocando assim, nessas férias todas aí, de aulas presenciais, a gente colocou aulas gravadas, as melhores aulas assim, Sim. os temas mais solicitados que foram dados aqui, nós colocamos nas segundas, nas quartas e no sábado. Então ficou aí, tendo um monte de aula. Essas aulas estão lá ainda? Então, quem quiser pode assistir várias aulas lá, gratuitamente. Sim. Vale a pena, viu? Assiste, porque são aulas assim que vão trazer um ganho enorme na conduta comportamental e espiritual que todos nós precisamos seguir. Tá bem? Então, fiquem com Deus. Forte abraço. Wander, mais alguma palavra final? Maravilha! Não percam, visita a gente aqui, assiste as aulas do YouTube, acompanha aqui nossa Appcast, tudo isso aí que a gente divulgou aí para esse ano de 2023. E não deixe de perder o curso, não. Aproveita, já matricula e entra agora. Vamos lá, é aepformação.com.br. Você então lá em aepformação.com.br, sem o Isso. C cedilha e o tiozinho, você vai ter informações complementares. O que a gente falou aqui, tem muito mais lá também. Então agora é uma questão de Vou colocar agora. atitude. Não é Bom isso, Wander? demais. Benção. Beleza? Beijo Grande no abraço. coração. Até daqui a pouco.